Vamos agora fazer alguns exercícios aí, né? Para a gente calcular taxa, período, valor futuro e valor presente. São coisas aí que com certeza a sua prova vai te pedir, tá? Então lembrando, ó, que a gente vai utilizar essas letrinhas que estão aqui, tá? Que são as letrinhas aí da sua calculadora. Lembra-se sempre o seguinte, trabalha sempre com 4 casas decimais, tá? Isso é importante aí para que você chegue aí a alguns resultados. Aí depois aqui para vocês eu vou abrindo, fechando casas decimais, até mesmo para vocês aprenderem aí a trabalhar. E vocês acompanham tudo aqui, ó, pelo paper tape, tá? Para não perder nenhum detalhe, porque aqui vai mostrando as operações como a gente vai fazendo e aí fica mais fácil de vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, para vocês enxergarem. A gente tem aqui o seguinte, ó. Calcular o montante de uma aplicação no valor de 950. Então, ó, começou o valor de 950. Se eu tenho 950, ele não é o meu valor presente. Então, o valor presente é o PV. Já está aqui, tá? Pelo prazo de 3 meses. Então, eu sei que meses é representado pela letra N. Então, eu vou ter 3 N's. Há uma taxa de 2,23 ao mês. Então, a taxa 2,23 ao mês, a gente sabe que a taxa é I. Ele quer saber o seguinte, qual é o montante, qual que é o valor que eu vou ter depois. Então, qual que é o meu FV, qual que é o meu valor futuro. E aí, pessoal, é simples, é só eu jogar essas informações dentro da HP12C que ela vai me dar o resultado. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 950, tá? PV, que é aqui o meu valor presente. Então, ó, 950 PV. Olha o paper tape como ele aparece e como ajuda. A gente tem 3 meses, que é 3 N. Excelente. E ele remunera 2,23 ao mês. Então, 2,23 é o meu I. Eu quero saber qual que é o valor futuro. Então, o meu FV, 1.014,98. Ó, que apareceu aqui, ó. 1.014,98. Vamos apertar F2 para ver. Olha lá. 1.014,98. Então, essa é a resposta. Wallace, por que está com sinal de menos? Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que a calculadora ela funciona como um fluxo? Então ela está imaginando o seguinte, você aplicou. Se você aplicou, ali você deu ele como entrada. Agora você vai ter uma retirada, tá? Por isso ele vai aparecer negativo. Então, se você jogar o PV positivo para achar o FV, sempre o FV vai dar negativo pelo fato dela funcionar como um fluxo de caixa. Beleza, fez a operação deu certinha. Sempre, ó, FCLX, sempre. Aí aqui F4, né, para ficar com 4 casas, para poder zerar. Nunca aperta só CLX, FCLX para zerar. Vou apertar CLI aqui para poder limpar e a gente ir para uma outra cálculo, né? A gente tem aqui o número 2, ó. Uma pessoa deseja obter 4.680 dentro de 6 meses. Então, olha só que loucura. Ele deseja obter. Então, ele quer ter daqui a 6 meses 4.680. Então, 4.680 é o quê? É o FV dele. Ó. Se ele deseja obter, é porque ele não tem ainda. Então, 4.680 é valor futuro. O valor futuro é representado por FV. Dentro de 6 meses. Então, ó, o período de tempo é 6 meses. 6 meses é representado por N. Ó, agora, olha aqui que loucura. A gente iria colocar aqui 6N, né? Vamos colocar aqui, ó, 6N. Só para a gente entender. Quando deverá aplicar hoje no fundo que rende 2,197 ao trimestre? Aí aqui que tá, ó. Aqui você já tem uma dificuldade. E isso cai muito na sua prova. Por quê? Você tem um período em meses e você tem a taxa a trimestre. Você tem que transformar um dos dois, tá? Tem que trabalhar no mesmo conceito, na mesma base. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar com 2 N's. Por que com 2 N's? Porque é 6 meses. Então, 6 meses são quantos trimestres? São 2 trimestres. Então, ao invés de 6 N's, você vai trabalhar com 2 N's. Para quê? Para o período está igual à taxa, que seria o trimestre. Então, ó, 2 N's, porque a taxa está no trimestre. E aí você coloca o valor lá de 2,197, que é o seu I. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos lá e vamos jogar na HP12C. Se ele deseja obter, então é valor futuro. Então, 4.680, agora é o FV. É o FV porque é o valor futuro dele. Em quanto período? Em 2. Então, 2 é o N. Wallace, por que 2? Porque
meses são 6 meses, só que a taxa está ao trimestre. 6 meses são 2 trimestres, tá? E agora a taxa, que é 2,197. Então você coloca 2,197 é o seu I. Qual que seria o PV? Seria o valor de 4.480. Opa, aqui deu 4.680. Vamos ver se a gente fez direitinho aqui. Vamos lá. 4.680 é o FV, 2 é o N e 2,197 é o I. Qual seria o PV? O PV 4.480. Então, tem que arrumar aqui. 4.480. Ah, não, tá certo, né? Opa, eu olhando aqui, ó, eu olhei para cima, a resposta tá aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando maluco. 4.480,94. De novo, apareceu negativo. Por quê? Porque a gente colocou o FV como positivo. Então, toda vez que tiver FV e PV, um dos dois vai ter que aparecer negativo por causa do fluxo de caixa, tá? Então, aqui a gente já teve uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? A gente teve que transformar aqui o período, né, para trimestre. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai achar uma taxa diferente. Beleza? Então, ó, limpou tudo, FCLX, apertou o CLI aqui, né, no caso eu só para limpar. Vamos para a terceira. Ó, fiz uma aplicação de 750. Olha agora aqui como que já aparece uma dificuldade. E após 3 meses, resgatei 862. Qual foi a taxa mensal proporcional? Perceba que agora, ó, fiz uma aplicação de 750. Se eu fiz uma aplicação, é porque eu coloquei o dinheiro agora. Então, é o meu PV. Tá? Após 3 meses. 3 meses vai ser o quê? O meu N. Resgatei 868. Se eu resgatei, é porque é um valor futuro. Então, é o meu FV. Só que quando eu tenho PV e FV, e no caso aqui eu quero achar a taxa, eu quero achar qual foi o I, um dos dois vai ter que entrar negativo, porque senão dá erro a calculadora. Ela não vai entender. Por quê? Pô, você está entrando com dinheiro e está saindo com dinheiro, não faz sentido. Então, não, você vai entrar com 750 e vai sair com 862. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com FV negativo. Vamos olhar aqui para a gente ver como a gente faz esse cálculo. Então, vamos lá. Ó. Então, fiz uma aplicação de 750. 750 é o meu PV. O valor que eu coloquei hoje. Após 3 meses, 3 é o meu N. Eu vou tirar, eu resgatei 868,22. Então, eu coloco 868,22 e aperto o CHS. Ó. Quando eu aperto o CHS, o sinal fica negativo. E aí eu aperto o meu FV. E aí eu aperto o que eu quero saber, que é o meu I. Aí, ó, o meu I foi de 5,00, ou seja, o meu I foi de 5% ao mês, tá? Se eu trabalhar com F1 ali, ó, eu tenho 5, tá? E aí aqui a gente tem F4, vai dar 5,0001, ou seja, a resposta é 5%. Beleza? Então presta atenção nisso aqui e faz uma ponderação aqui, ó. Quando você tiver o PV e o FV, você vai ter que entrar automaticamente negativo com um deles. Não importa qual seja aqui, tá, pessoal? Mas um deles tem que entrar negativo para que você tenha o resultado. Olha só para vocês verem, ó, se a gente entra com o PV e o FV sem estar negativo, olha o que acontece com a calculadora. Ó, 750 PV, 3N. Agora eu vou entrar com 868,22 FV. Ou seja, entrei com ele positivo. Vou querer saber o I. Olha lá, ó, dá um resultado errado. Por quê? Não faz sentido nenhum isso aqui. Então a gente teria que entrar aqui com um dos dois negativos. Às vezes ela pode aparecer até erro aí, tá? Às vezes ela dá erro. Beleza, FXLX, vou limpar aqui, vamos para o 4. Se aplicar R$800, ou seja, se eu aplicar R$800, eu irei resgatar 912,13. Olha aqui agora, só para vocês verem que não altera, a gente mudou. Se eu aplicar 800, então 800 é o meu PV. Mas agora eu vou entrar com PV negativo ao invés do FV, tá? Só para vocês verem que realmente não muda. Eu irei resgatar 912,13. Ou seja, 912,93. Esse 912,93 vai ser o valor futuro, vai ser o valor que eu vou resgatar, é o meu FV.
Isso porque a taxa pré-fixada foi de 4,5 ao mês. Então, o meu I foi de 4,5. Qual é o que é o prazo? Agora ele quer saber o prazo, e aí é só você jogar na calculadora de novo. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, se aplicar 800, eu apliquei 800, então 800 CHS PV. Eu irei resgatar 912,93. Então, 912,93 é o meu FV. A taxa foi de 4,5 ao mês. 4,5. E ele quer saber o N, é só você apertar o N. O N foi de 3, certinho. Foram 3 meses que ficaram aplicados o valor, tá? Wallace, você orienta alguma coisa? Eu sempre, pessoal, quando eu tenho PV e FV, eu sempre entro com PV negativo. Para eu não esquecer, porque eu sempre jogo ele primeiro, tá? Então, isso aqui é mais do Wallace mesmo. Eu sempre jogo PV. Porque eu imagino o seguinte, se eu estou fazendo uma aplicação, ele está saindo do meu bolso. Quando ele está saindo, o meu bolso fica negativo. E depois ele volta positivo. Eu tenho essa característica na minha cabeça. Fiz uma aplicação, o dinheiro saiu do meu bolso, saiu da minha conta. Quando eu retornar, quando for meu FV, ele já volta positivo. Beleza? Vamos para a quinta aqui agora. A gente aperta FCLX aqui, zerou. Eu aperto o clear só para limpar. A gente tem outra aqui, ó. Aplicação mensal de R$100. Em um investimento após 10 anos, há uma taxa de 1,4 ao mês. O resgate com data prevista é. Então presta atenção porque aqui a gente tem o mesmo conceito. Ó. Tá vendo que aqui o valor ele vai estar entrando? Ele entra todo mês, porque está falando que é uma aplicação mensal. Se é uma aplicação mensal, ele vai ser o quê? PMT, tá? Isso aqui é muito importante, porque o PMT ele mostra que está tendo esse fluxo, está tendo essa rotatividade. Então aqui ele vai entrar com PMT negativo, né? Como aí se fosse um PV, só que ele não tem o dinheiro todo de uma vez, ele vai aplicar mensalmente. Então a aplicação mensal de R$100, 100 seria o meu PMT. E o investimento após 10 anos, perceba o seguinte, ó, o N aqui está em anos e a taxa está ao mês, tá? E está ao mês, então algum dos dois teria que fazer reversão. E aí 10 anos vão ser igual a 120 meses, tá? Por isso que está 120N aqui, porque são 120 meses. E aí a gente pode fazer direto na calculadora que ela não interrompe. Vou mostrar para vocês como seria. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Então a aplicação mensal de R$100. Então eu pego 100 CHS PMT, porque todo mês vai ter aquele valor. E agora o meu investimento vai ser em 10 anos. Só que, poxa, a taxa está ao mês. Então eu vou ter que pegar esses 10 anos e transformar um mês. Eu sei que cada ano tem 12 meses. Então eu pego ó, 10, que é o número de ano, entre 12 meses. Ou seja, 10 anos tem 120 meses. Agora que está ali o 120, eu só aperto o N, ó, porque é a quantidade de meses. Eu posso fazer isso, eu posso utilizar ela ali dentro, não tem problema nenhum. E agora eu tenho uma taxa de 1,4 ao mês. Então, 1,4 é o meu I. Eu quero saber se eu depositando R$100 por mês, após 10 anos, uma taxa de 1,4 ao mês, qual que é o meu valor futuro? Eu quero saber o meu FV. Então eu aperto aqui o FV, eu vou ter o valor de 30.738,59, batendo certinho. Tá? Beleza? Dica para vocês. Volta, veja a aula de novo, depois tampe isso que está aqui ó, e tente fazer sozinho, porque aqui está o passo a passo. Na hora que você conseguir fazer os 5 sozinhos, aí você vai e passa para a próxima aula. Não passa sem fazer. Por quê? Porque aqui tem muito detalhezinho, tem que entrar no CHS, tem que transformar, às vezes, ali o período de tempo, né? Às vezes você vai ter o PMT no último, você pode entrar com o PV só, até você ir acostumando. Então pode ser que essa aula ela demore um pouquinho para você ir pegando, é completamente normal. Mas já já você vai ver que vai ficar muito mais fácil e a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Terminou, ó, FCLX, para ficar sempre zeradinha calculadora. Beleza? Espero vocês na próxima aula.